Olá! Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de live aqui. Hoje é live com convidados incríveis, né, da área de alimentos. E já queria começar nossa live perguntando para vocês. Vamos lá! Comecem já interagindo comigo. Quem aqui já assistiu a aula 1 da jornada RT Consultoria de Alimentos? Levanta a mão para mim. Já me fala o que você achou da aula 1. Me contem, ó, tem gente dando boa noite ainda e eu aqui já perguntando, né? Já começa a live com tudo, já começo perguntando o que vocês acharam da aula 1. Lembrando que a nossa jornada RT é um evento totalmente online, totalmente gratuito, que acontece essa semana apenas, depois não tem choro nem vela. A aula 1 já está liberada, temos essa live incrível hoje e amanhã já vai ser liberada a aula 2, que é o meu tema queridíssimo. O tema da aula 2 de amanhã, quem sabe, RT, responsabilidade técnica em supermercado, tá? Então a aula 2 é o meu tema queridinho, sim, estou ansiosa por amanhã para ver o que vocês vão falar, porque eu tenho certeza que vocês vão sair transformados depois daquela aula, hein? Então me contem, quem ainda não assistiu, corre assistir a aula 1 e prepara que amanhã, 8 horas da manhã, a gente já libera para vocês a aula 2, tá bom? E hoje, então, a gente vai conversar sobre um tema importantíssimo. Ainda mais, né, nessa época que estamos vivendo. Confesso para vocês, posso confessar um negócio? Vou já chamar o Humberto e a Isa, já estão por aí. E eu vou confessar um negócio para vocês. Eu tenho ficado indignada com algumas coisas, com a falta de conhecimento da população. E me falem se vocês estão ouvindo bem, tá? Só para eu saber se o áudio tá ok. A falta de conhecimento da população com relação às atribuições do nosso trabalho, com relação ao nosso trabalho na saúde pública. As pessoas não sabem o que a gente faz. E aí, eu tô ficando indignada, tô ficando cansada de ver as pessoas até mesmo na TV falando, mas o que um médico veterinário faz na saúde pública? Pois bem, hoje a gente vai explicar pra vocês. Então essa live precisa viralizar, meu povo. Todo mundo precisa saber o que a gente faz. Quanto mais as pessoas sabem o que a gente faz, a importância do nosso trabalho, mais a nossa profissão é valorizada, né? Isso é um fato. E mais também a gente consegue garantir a saúde da população, né? Porque se eles sabem qual que é o direito deles, eles vão exigir esse direito. E eles vão ter, então, um alimento mais seguro. Então vamos chamar eles aqui para bater esse papo super bacana comigo? Vamos lá, vamos ver aqui se eles já... Ó, o Humberto já chamou aqui e a Isa já tá aqui também. Live épica, hein, meu povo? Live épica. Já chamei os dois aqui. Oiê! Oi, tudo bem, Paula? Tudo bem, Isa? Tudo bem com vocês? Oi, Isa. Consegue me ouvir bem? Eu consigo sim. E só a Isa que eu não tô ouvindo ainda. Acho que deu uma travada. Pode ser a internet dela, né? Mas e aí, Humberto, como é que estão as coisas? Tudo certo? Eu tô bem, graças a Deus. Muita chuva aqui em Belo Horizonte. Espero que minha internet não me decepcione. Mas eu tô muito feliz, tá, Paulo? Toda vez que eu venho aqui falar contigo, eu com certeza eu saio renovado aqui, porque é muito legal o seu público, a sua audiência, né? O pessoal interage muito e isso é muito bom para quem tá vindo falar. Eu vou te falar uma coisa que eu pensei agora. Eu não sei por que a gente não faz mais live juntos, né? É verdade. Eu sou totalmente a favor. O pessoal adora. A gente teve uma live que também foi sensacional, lembra? Acho que foi sobre PAC, não foi? Eu acho que a gente falou, né, sobre PAC. Foi isso. Ó, a gente vai ter que fazer Vamos fazer. Repetir esse tema aí. Eu aceito o convite, a gente só combina aí data e horário. Que legal. Eu acho que a Isa caiu, né? Pois é, eu tentei chamar ela de novo, tô chamando ela aqui. Vai dar certo, eu creio nisso. Mas enquanto a Isa tá entrando, conta pro pessoal quem é você, o que você faz, sua profissão, onde você trabalha, em que área. Legal. Então tá, vou me apresentando. Pessoal, eu tô vendo alguns comentários de vocês, né? Então pode ser que alguns de vocês já me conheçam. Eu agradeço por vocês que me acompanham, conhecem meu trabalho. Mas para quem não me conhece, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Bandeirantes. Para quem é paranaense aí, sabe onde fica, perto ali de Londrina. Fiz meu mestrado em Ciência de Alimentos lá na UEL.
a... Só cortando aqui, a Isa tá falando pra você chamar, mas você já chamou, né? Tô chamando, tô tentando. Tá, Enquanto você tá se apresentando, eu tô tentando beleza. chamar ela. Ô, Isa, só então um recado. Qualquer coisa, se você não conseguir, tenta sair da live, sair do Instagram, assim, e voltar de novo pra ver se dá certo. Então, pessoal, olha lá, ó, tem gente de Londrina, ó, pertinho de Londrina. Então, assim, eu sou paranaense de formação, né? Eu sempre trabalhei aí, tive na região, praticamente 10 anos aí dentro de frigoríficos. E eu vim trabalhar em Minas Gerais, meados de 2017. 17. Trabalhei como gerente de qualidade, um batedor frigorífico de frango. Esse foi meu último momento dentro da indústria. Ah, mas por que dentro da indústria? Porque daí hoje vem a minha área de atuação, que é a consultoria e treinamentos, né, Paula? Paula sabe que eu trabalho aqui no Senai de Belo Horizonte, mais especificamente no CIT Senai. O CIT é o Centro de Inovação e Tecnologia. Então, a gente não tem só consultoria aqui aplicada, mas a gente trabalha com pesquisa, inovação e desenvolvimento, tem laboratório micro, físico-químico, e estou muito feliz de estar aí com vocês. Hoje a minha área de atuação é indústria de produtos, principalmente na indústria de alimentos, mas indústria de produtos de origem animal. Que legal. Aí, ó, então vocês já entenderam, né? Para quem viu o recadinho, a gente ia falar da indústria. Eu também trabalho na indústria, mas hoje eu vou deixar para o Humberto conversar um pouco mais sobre essa parte de indústria. E a Isa, que deu certo, Eva! Já tava triste aqui. Mas, Paula, aqui tá chovendo muito também no Rio. Eu acho que pode ser isso a conexão. Ó, tá, aqui em Curitiba não tá chovendo, gente. Então... Caramba, aqui tá demais, desde ontem. Mas, BH Isa, tá chovendo. O Humberto se apresentou, contou o que ele faz. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal também. Se estiver, por um acaso, tiver alguém que não te conhece, para já saber, então, o que você faz, qual a sua profissão. Eu sou médica veterinária, né? E eu iniciei, né, como todos os alunos aí, a maioria, né? Inicia na faculdade, querendo clínica, né? E a minha vontade, o meu interesse pela área de alimentos iniciou no 7º período, mais ou menos, da faculdade. E logo assim que eu me formei, surgiu uma oportunidade, né, de trabalhar com a área de alimentos, mais especificamente com pescado. E aí eu comecei a trabalhar com controle de qualidade do pescado e foi assim, uma cachaça, né? Trabalhar com a área de alimentos, né? Quanto mais você conhece, quanto mais você vê a nossa importância, você consegue querer cada vez mais, né? Se aperfeiçoar. E a gente acaba formando uma rede. Essa rede que a gente tem é muito legal, né? De veterinários, não só veterinários, mas outras profissões também que compõem também a nossa profissão, que são primordiais também. E então, assim, o meu amor pela profissão começou a partir do 7º período. E aí, logo depois da área de pescado, eu comecei a trabalhar na área comercial, que foi ali que eu comecei a desenvolver as minhas habilidades voltada mais para a gestão. Então, nisso eu vejo que foi um caminho muito importante, porque a área de gestão para os médicos veterinários é muito importante. Nossa, a gente falou sobre isso na live, não sei, de semana passada, Isa, a gente falou justamente sobre isso. Que a gente não aprende nada de gestão na faculdade. Nada, exatamente. Acaba isso não só na nossa área, né? Até mesmo quem trabalha com clínica tem que saber gerir o seu próprio negócio, né? E a gente que trabalha com gestão de alimentos, a gente tem que ser um consultor que entenda, a gente tem que trazer benefícios para a indústria, a gente tem que trazer, não pensar só na qualidade, a gente tem que ver onde está perdendo para a gente poder ver onde a gente pode ganhar. E só com uma boa gestão que a gente tem essa visão, né? Então, assim, esse momento na minha carreira que foi trabalhar na área comercial abriu os meus horizontes. Eu acabei fazendo um MBA em marketing e gestão. E eu acho que foi o segredo para até mesmo para a gente conquistar outras habilidades, né, na profissão. E aí, logo depois, eu em 2013 entrei no Exército, né, onde eu atuo até hoje. Como médica veterinária, sou responsável por um programa de segurança de alimentos do Exército, que é o PASA. E atualmente, até mesmo pela essa questão da gestão... Que eu já estudei, né? Eu já estudei. Já estudou, né? O nosso manual de alimentos, né?
E aí Não, nós depois temos a um gente fala. manual. Eu e a Isa, a gente se conheceu justamente por isso, porque teve uma época até que eu comecei a estudar, gente. Eu queria fazer o concurso para entrar no exército. Sabia disso, Humberto? Eu queria Não. entrar no exército na área de alimentos. E aí eu comecei a baixar tudo que tinha. Encontrei o PAS, encontrei tudo. E aí, obviamente, desisti. Mas enfim, continua, Isa. Não, mas foi dessa forma que a gente se conheceu, né, Paulinha? É, Foi bem legal essa comunicação. Eu acho incrível essa oportunidade que a gente tem de a internet, de ligar, né, as pessoas. A gente já se conheceu pessoalmente, né, num congresso, e foi incrível a nossa relação. É muito bom, é muito gratificante isso. E aí, e- hoje, atualmente, eu trabalho como chefe de um setor, né, de gestão, de planejamento e gestão da qualidade. Então, eu vejo que até mesmo essa questão de eu chegar nesse cargo dentro do Exército foi as possibilidades que eu abri durante o período da minha carreira, né? E eu sou também presidente da Comissão de Alimentos do Conselho Regional aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? De Medicina Veterinária. E atualmente mais eu um estou... adendo, né? Mais um Hã? adendo. E a Isa super me incentivou a entrar no conselho aqui do Paraná também. Verdade! Gente, e na época você não era presidente, né? Não, não é, eu era membro. Né? Eu acho que foi lá no congresso e a Isa falando pra mim, Paula, você tem que entrar no conselho. E quase brigando comigo. É, Você porque a tem gente que no entrar. conselho, a gente tem voz ativa, né? A gente consegue, poxa, falar mais para fora. E a gente que tem essa questão de estar no conselho, estar nas redes sociais, a gente consegue falar mais com outros profissionais, mostrar nossa importância e buscar apoio mesmo, né? Então a gente tem que ser essa voz ativa mesmo. Vamos E a colocar no medicina time veterinária agora. precisa Humberto. da gente. Não, eu vou levantar a plaquinha. Humberto no CRMV também. Humberto no CRMV. O pessoal vai levantar a plaquinha aí. Minas Gerais também tá precisando do Humberto. Não, Né? eu tenho que dividir meu tempo porque eu sou diretor secretário do Food Safety Brasil, né? É verdade. É Então, assim, verdade, então, assim, eu acho que nós temos bastante tarefa aí pela frente. Mas do CRMV, eu sei que dá muito trabalho, viu, Isa? Eu sei que você luta aí no dia a dia. A Isa é um nome de peso aqui, né? É uma pessoa fantástica. Eu sou fã do trabalho dela. Eu acho que quando fala profissional veterinário do Exército, é impossível não pensar no seu nome, né? com certeza. Então, estou muito feliz aqui, tá com vocês. Eu acho que cada um de nós aí tem algo especial dentro de nós que a gente compartilha aí, né, com o público. E é isso, eu acho que essa live tem tudo a ser uma live muito bacana. Épica. Mas sabe uma coisa que eu acho legal? Que assim, ó, nós três, a gente resolveu falar pro mundo. A gente resolveu defender nossa profissão, levantar nossa bandeira, e isso é muito claro, assim, todas as pessoas que conhecem a gente entendem que a gente levanta a bandeira, a gente luta pela nossa profissão, a gente ensina, a gente não tem medo de transbordar, né? Isso eu acho tão legal. E que venha uma geração de pessoas também que lutem pela profissão, né? Cada um aqui tá num canto do Brasil e a gente se conheceu, né, pela internet. O Humberto eu ainda não conheci pessoalmente, mas é como se já conhecesse, né? A gente conversa assim como se já conhecesse nós três. Deixa eu só né? fazer um ainda... comentário. Você sabe a Lara, né? A Lara. Sim. A professora Lara. A Lara, eu conheci ela pela internet, entendeu? E aí todo mundo falava assim, mas você conhece a Lara? Eu falei, conheço pela internet e tal. Ela dava aula no IFOP, eu também dou, né? Da aula do IFOP eu também dou. No fim das contas, eu encontrei ela aqui em Belo Horizonte num curso. A gente conversou assim, parecia que nós éramos melhores amigos desde criança. Que legal. E a hora que o pessoal olhou, falou assim, nossa, mas que legal, vocês amigos há tanto tempo, vocês devem direto se encontrar. Eu falei, é a primeira vez que eu tô vendo ela ao vivo aqui na minha frente. Então, acho que a internet, ela ajuda nisso. Acho que se amanhã eu tiver com a Isa, com a Paula, e a gente for tomar um café, eu perfeitamente vou me sentir à vontade aí para conversar com vocês, como se fosse de muito tempo. E foi assim com a Isa. Foi assim, muito né, legal isso, né? Eu também conheci a Lara pela internet, sou super fã também do profissional que ela é, né? Da profissional. E aí, quando eu dei um curso de Food Defense e a Lara foi uma das minhas alunas. Ai, que e legal. aí eu fiquei super lisonjeada. Eu falei, caramba, Lara, que eu super admiro. E aí a gente começou a conversar, a gente também não se conhece pessoalmente. Mas a humildade dela também é muito legal, né? Hã? A humildade dela também é muito bacana. Muito.
E eu acho isso muito legal, assim como a Paula falou, né, sobre a questão da gente se doar e a gente transmitir conhecimento, como não esconder. Se você também, né, Paula, tem muito isso de mostrar, de não esconder as coisas e mostrar que a gente não tem essa questão da competição, tem espaço para todo mundo, né? Gente, eu ia falar isso agora. Olha a conexão, né? Eu tava esperando pra falar justamente isso. Pode falar, então, que você já leu meu pensamento. Tá vendo? A gente tem essa conexão aí, Paulinha. Então, assim, a gente nunca teve essa disputa. Sempre falei isso pra Paula. Estamos na área pra gente se ajudar. Eu acho que isso que é o segredo. A gente fazer essa rede, né, de comunicação, de uma trocando informação com a outra. É isso que a gente cresce. Dessa forma, sem mostrar, sem competição mesmo, né? Porque a competição acaba sendo algo que traz coisas ruins, né? É destrutivo, né? Para ambas as partes. Mas eu acho isso super legal, porque assim, quando eu tava na faculdade, eu já conseguia sentir, eu não sei vocês, aí vocês me dizem também, mas na minha sala de aula, eu sentia aquele clima de competição até pra nota. Quem tirava nota mais alto? Não, mas eu tirei 8 e 9. Não, mas eu tirei 90, então dá licença, sabe? Assim, tipo, já tinha aquele clima de competição na aula, parecia que eles iam roubar o trabalho um do outro ali, ó, na faculdade, sabe? E eu nunca consegui compactuar com aquilo, sabe? Tanto que assim que eu me formei, surgiu uma vaga de RT em um supermercado. Uma. E aí eu indiquei a Jéssica e eu fui junto. Eu falei, vamos tentar? Nós duas, tem uma vaga, beleza. Quem passar, passou. E você vê como o universo é, né? Tinha uma vaga, eles contrataram nós duas. Então, assim, para mim, essa questão de competição é algo muito, muito destrutivo. Poderia muito bem eu e o Humberto ficar assim, ah, não, eu não falo com o Humberto porque ele faz programa de autocontrole para a indústria. Eu também faço essa consultoria. Ah, não, então eu não posso nem falar com ele, porque senão ele vai roubar meu trabalho. Gente, é o pensamento mais arcaico que eu já conheci na vida. É totalmente contrário disso. Quando você se une com outros profissionais, você está unindo forças. Você está fazendo networking. Esse conhecimento está sendo realmente, né, dobrado, transbordado. E quando você tenta reter algo só para você, isso daí é o que eu falei. Para mim é extremamente destrutivo, né? Você não querer sair do lugar, né? Quando você Tem tem espaço para todo mundo, né? Tem. Acaba que não evolui na profissão. Eu não vejo isso, né? Não atrai nem coisas positivas. Acho que essa troca é primordial. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência. E eu acho que cada um passando isso é muito mais traz muito mais satisfação, né? Como profissional. Igual a gente estava falando aqui, né? Gente, que bom se a gente tivesse aqui todo mundo junto tomando um café. Imagina se a gente não ia longe, né? Deus o livre se a gente se encontra no congresso. Mas a gente tem atribuições diferentes aqui, né? O Humberto pode falar, então acho que é até legal. Não sei se quem começa, Humberto ou a Isa, mas acho que pode começar o Humberto falando sobre a atribuição do médico veterinário na indústria. Então, o que um médico veterinário faz na indústria de alimentos? O que você faz na sua rotina? Pois é. Quando eu vou falar, eu gosto sempre de explorar o visual, o auditivo e o sinestésico. Mas como eu não vou ter um slide aqui, então eu vou tentar ser o mais didático possível para eu poder atingir todo mundo aí que está me ouvindo. Bom, é muito complexo, né, quando eu falo das atribuições, e o pessoal costuma ter essa dúvida. Quando a gente fala do profissional da área de alimentos, você tem que pensar o seguinte, o que é uma indústria de alimentos? Nada mais é que um estabelecimento que vai transformar uma matéria-prima num produto pronto para consumo. Então, por exemplo, você tem um leite fluido. Esse leite vai ser submetido a um tratamento térmico, uma tecnologia, para que ele seja suscetível ao consumo, um pasteurizado, né? Você tem os produtos carnes e assim por diante. Então, imagina, vamos pensar, eu vou focar para ficar mais fácil, vou falar de abatedouro frigorífico. Se chega um animal vivo no abatedouro frigorífico, que tipo de profissional que a gente precisa ter desde que o animal chega vivo ao estabelecimento e ele precisa ser abatido e vai precisar ocorrer as transformações até que o produto seja expedido? Gente, para pensar. Uma indústria de alimentos, ela é uma engrenagem de uma máquina. Não tem como você falar que o controle de qualidade é mais importante, que a produção é mais importante, porque, pensa aqui comigo, se a gente tiver só produção, com que custo que nós vamos produzir isso, né? Daqui a pouco tem um produto lá com uma salmonelose indo lá para o consumidor, e aí, né? Então, tem que trabalhar junto com a qualidade. O pessoal
da logística também é importante. Ué, depois que você produziu, como é que você vai controlar toda a expedição? Mercado interno, mercado externo, exportação. Enfim, comercial. O comercial precisa vender. Ou seja, gente, todo mundo é importante. O RH tem que saber contratar as pessoas certas. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando eu falo de profissional de alimentos, pensa que isso é muito grande, muito complexo. Mas vamos falar de um universozinho menor, que, não menos importante, é o nosso, que é o universo do quê? Do controle de qualidade, né? E aí tem algumas empresas que trabalham com garantia da qualidade, controle da qualidade, mas que profissional que nós temos lá dentro? Vamos falar de um primeiro que é obrigatório por lei, responsável técnico, né? Então, essas indústrias de alimentos, né, a própria Isa, que está no CRMV, sabe bem disso, ela lida com essa constância do profissional RT. A Paula tem as seus cursos a respeito de responsabilidade técnica. Então, vocês sabem bem o que eu estou falando. Esse é o profissional principal, né? A Paula fala muito isso nos cursos dela, né? Para que serve o RT? Qual que é o papel dele? Mas pensa o seguinte, você tem essa figura. Só que dentro de uma indústria, você tem uma construção de um time lá dentro. Que time? Você tem um pessoal que chama operacional. Gente, quem é que vai pegar a planilhazinha com a caneta na mão e passar de setor em setor, né? Porque o responsável técnico, vocês sabem, às vezes pela atribuição dele, ele não está todo dia lá. Então ele fica mais naquela questão da supervisão, ele está ali instruindo e tal. Então precisa ter alguém operacional, ok? Depois você precisa, aí vai depender do tamanho da indústria, tá, gente? Porque assim, eu conheço indústria que tem 2 pessoas no controle de qualidade e indústria que tem 30 pessoas no controle. Então, eu estou dando aqui umas nuances aqui para vocês entenderem como é a indústria de alimentos do ponto de vista profissional nosso aqui. E aí você tem, por exemplo, o supervisor. Geralmente, o que esse supervisor faz? Gente, o supervisor, ele é menos analítico. O supervisor, ele faz o quê? Você sabe que o ser humano, ele precisa de cobrança. O ser humano precisa de alguém estar em cima dele ali, né? Então, aquele pessoal operacional, que geralmente é um auxiliar de qualidade, um monitor de qualidade, um inspetor de qualidade, ele que está lá, ele precisa de um supervisor olhando ele, falando, peraí, você já fez isso? Ou às vezes ele está tendo um problema ali de discussão com um encarregado de um setor, alguma coisa, o supervisor vai lá ajudar ele, ok? Todo esse material que vai sendo gerado, que são os programas de autocontrole, os checklists, as planilhas, eu vou fazer um gancho com o que a Isa falou. A Isa falou, gestão. Eu sou fã de gestão. Eu falo para você assim, se você não registra, você não controla, né? Então, primeira coisa, você precisa registrar todas as coisas que você faz na indústria. Só que o registro por si só, você não faz gestão com o registro, né? Por exemplo, vamos imaginar, você tem lá o controle de pragas. Você sabe que todo dia lá tem um consumo de isca naquele ponto, naquele ponto. Se você só anota na planilha e arquiva aquela planilha... Tem que estudar, é. Tem que estudar. Agora, a hora que você pega esses pontos, lança uma planilha de Excel. Vou dar um exemplo. Você joga na planilha de Excel. Aí você tem 10 pontos lá. E aí você começa a perceber que o ponto 10 é o que mais tem consumo de isca. Aí você fala assim, peraí, o que o ponto 10 tem? Aí você vai descobrir que ele está do lado do almoxarifado e lá você tem uma série de não conformidades. Sei lá, o pessoal está comendo comida lá perto do almoxarifado. Você está entendendo? Então, a gestão ela é inteligente. Quem faz gestão geralmente numa indústria, médio porte, seriam os analistas, né? A própria palavra fala, analista. O que o analista faz? Ele tem esse poder analítico de pegar essas informações, ele lança... E aí, dependendo da indústria, ele mesmo já toma as ações e o gerente ou coordenador de qualidade, ele vai falar assim, ok, pode ir, faz essa ação. E, dependendo da indústria, tem coordenador, se tem gerente, ele vai fazer todo... Gente, coordenador e gerente é aquela coisa. Na teoria, ele tem que ser menos operacional, né? E ele tem que ser uma pessoa que está mais fazendo aquela visão holística ali de tudo. Você sabia que o gerente, coordenador de qualidade, ele acaba, com o passar do tempo, fica menos técnico. Sabia, Paulo? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fiquei aí uns anos como gerente de qualidade, né, num abatedouro frigorífico. Você tem que lidar tanto com gente, com pessoas, com processo ali, no dia a dia.
Não tem como não se envolver, Não, né? Aí você Se você per- acaba saindo um pouco, né? Você Sim. acaba a Demais, cabeça voltada totalmente para gestão de demais. pessoas, Aí, gestão. Ah, eu vou falar disso no varejo. Vocês vão dar ó, risada da então diferença. pega esse gancho depois e traz. Porque assim, ó, o que acontecia? Com o tempo, se você me perguntasse assim, Humberto, qual que é o pH da carne? Não Eu sei, nem lembro mais. entendeu? Ah, Humberto, o que a salmonela é gram positiva ou gram negativa? Não sei, eu não sei. Porque a gente começa a se envolver em processos, né? Processos. E nada errado contra isso, é assim mesmo que acontece, né? Por isso que de vez em quando você contrata uma consultoria especializada, né? Quando você está na indústria, porque às vezes você precisa de uma mente que está mais ali focada. Mas, Enfim, Humberto, fazendo um adendo sobre isso que eu acho bem importante, as pessoas me perguntam demais. Meu Deus, Paula, eu posso fazer consultoria onde já tem RT? Mas o que significa isso? O RT não vai ficar bravo? Não, gente, calma, isso é super normal, né? E assim, óbvio que tem a parte ética e não ética. Se você for lá querer E tomar o lugar falar de de outra palpite pessoa, do trabalho, né? se você quiser tomar o lugar da outra pessoa, óbvio que isso não é nem um pouco ético. Mas existe o trabalho em conjunto e tá tudo bem com isso. Cada um tem as suas atribuições, né? Suas é, competências. em nenhum lugar, a gente quando se sente ameaçado, é lógico que você vai ficar, peraí, o que essa pessoa está fazendo aqui e tal. Então, acho que o próprio consultor ele tem que ter aquela sacada de falar, eu tô vindo para somar, né? Não tô vindo aqui para tomar o seu lugar. Mas bem, baseado nesse corpo profissional que eu apresentei, muitas vezes o RT, ele é o gerente de qualidade, ele pode ser essa pessoa, ele pode ser lá o coordenador, isso não tem problema. Mas com toda essa construção, a gente tem que garantir quatro coisas. Quatro coisas. Já que eu não tenho slide, eu vou mostrar aqui, né? Mas o pessoal aqui Quatro tá coisas. falando para que slide? Já tá arrasando já sem slide. É, aqui, ó. Primeira coisa, food safety. Então, food safety seria segurança de alimentos. Pensa nos perigos químico, físico, biológico. É do controle de qualidade garantir isso daí, beleza? Food quality. O que é o food quality? É a questão, pessoal, da qualidade do alimento. Eu gosto muito de dar o exemplo do biscoito. Sabe o biscoito de polvilho? Eu falo assim, ó, o que o biscoito de polvilho tem que ter para você para ele ser de qualidade? A pessoa fala, tem que ser crocante, né? E tem que ter um gosto de polvilho. Eu falo, beleza, isso é um padrão de qualidade do seu produto. Você quer pegar um biscoito de polvilho e ele ser borrachudo ou ele ser duro? Não. Da mesma forma, quando você tem um leite, um queijo, qualquer produto, qualquer alimento, um produto industrializado ali, você quer um padrão de qualidade, inclusive a qualidade da embalagem, né? A forma que a embalagem está selada, está fechada. Então, isso, muitas vezes, uma falha de qualidade não leva a uma falha de segurança. Né? Se às vezes o consumidor ele consome seu produto por uma falha de qualidade, às vezes o produto está um pouquinho salgado, às vezes o produto tem algum defeito ali, ok? Os outros dois é muita praia da Isa. Eles não são obrigatórios, porque geralmente entra mais em questão de certificação de qualidade, mas eles fazem parte, que é o quê? O Food Defense e o Food Fraud, né? O mapa possui alguns programas de fraude, então indústrias de produto de origem animal, por exemplo, pescado, né, questão do glaciamento, o frango com o drip test, algumas empresas, alguns segmentos conhecem esses programas, mas ele não é mandatório para toda a indústria de alimentos, ok? Mas também faz parte, se você é do controle de qualidade, você vai cuidar disso. E o Food Defense, que está relacionado à sabotagem, né? E isso... A contaminação intencional, né? Intencional, perfeito, porque tanto o fraude e o defense são intencionais, né? Só que o defense tem aquela intenção de causar um dano mesmo ali, um dolo, manchar né? a imagem da empresa, Manchar né? a imagem. Perfeito. E o fraude, eu falo assim, né? O fraudador não quer ser descoberto. Ele, na verdade, ele não quer matar ninguém. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Então, quanto menos pessoas não adoecer e não acontecer algum problema, ele vai continuar vendendo, porque o intuito dele é grana, né? É dinheiro. Ô, gente, quando você quer pensar na atribuição de alguém do controle de qualidade na indústria, pensa nesses quatro aí e lembre-se sempre no food safety, né? Porque, por exemplo, o programa APPCC, Análise de Perigos, Pontos de Controle, o coração dele, deixa eu fazer um coraçãozinho aqui, ó. O coração dele é a segurança dos alimentos,
tá? Então, Isa e Paula... Que não é uma contaminação intencional, pode acontecer por uma falha, né? Exato. Um manipulador que entra, né, com um Exato. brinco e acaba caindo uma tarraxa na hora da manipulação, ele não teve a intenção, né, de contaminar e acaba acontecendo, né? Mas realmente a food safety é o coração. É o coração, porque o food safety, inclusive, faz parte do PAC. Porque se você pega lá todos os programas de autocontrole, ou as BPFs, né? Você tem que controlar lá, por exemplo, a potabilidade da água, qualidade da água. Qual que é o objetivo de você fazer um tratamento físico-químico, biológico na água, né? Por quê? Por que você tem que clorar a água? Gente, porque você pode ter patógenos ali. Então, é óbvio que todo esse controle está ali na segurança dos alimentos. E foi o que a Isa falou. Quando você tem uma falha de segurança de alimentos, ela não é intencional, né? Simplesmente acontece lá uma falha, puta, perdi a mão aqui, né? Esquecemos de fazer a manutenção. Mas sabe uma coisa que eu achei super legal, Humberto, que você citou, até quero fazer esses adendos, assim, que você citou a questão de porquê. Essa palavrinha, para mim, ela é mágica. Então, a nossa atribuição principal na saúde pública, acredito, é desvendar os porquês. Então, não é simplesmente você entrar na indústria, entrar no varejo, entrar no exército, seguir um protocolo, chegar lá e assim, ó, chega no exército, a Isa e tipo, então, pois é, tá errado isso, tá certo isso. Por que, Isa? Tá errado isso, tô falando que tá errado, tá errado. A gente tem que trazer a conscientização, né? Inclusive o manipulador de alimentos. Né? Assim. É uma tarefa árdua, mas a gente precisa trazer conscientização. E através desses porquês, né? Que não pode ser omissos, né? Tem que trazer... Só para eu concluir meu raciocínio, eu queria fechar o meu raciocínio de que forma? Principalmente porque eu acho, Paula, que tem muita gente que te segue e acompanha seu trabalho, que são pessoas que estão ali começando, tem gente que está entrando nesse mercado, né? E olha só, na verdade a dica é para todo mundo, mas principalmente para você que está entrando aí nesse caminho. Você tem que ter sempre uma visão além. Por quê? A empresa, ela não é constituída só de controle de qualidade. Então, quando você vai mostrar, exemplo, qual que é a importância de uma higienização da fábrica? Gente, higienização você tem gasto. Gasto com pessoa, gasto com produto químico, gasto com tempo, tem gasto. E aí, como é que você faz o empresário enxergar isso, que é um gasto, né? Que está gastando com folha de pagamento, com água, luz, tudo que você imaginar, que aquilo traz um retorno para ele. Então, isso daí você não sai da faculdade sabendo disso, né? Então você tem que ter aquele pensamento. Ninguém vai fazer porque você é bonitinho. Ninguém vai fazer porque você é bravinho ou mansinho ou sei lá o quê. Essa foi muito boa, Então, hoje você tem que pensar o seguinte, nada errado quanto o lucro. A indústria, ela vive do lucro, entendeu? Aquele lucro saudável. Se você tem uma produtividade boa, com qualidade, você consegue ter o equilíbrio, perfeito. Então, a indústria, ela visa o lucro. Então, você tem que mostrar se o seu produto, aliás, se o seu serviço, ele não ajuda a produzir de forma direta, você ajuda em quê? Alguma coisa você tem que ter, entendeu? Eu ajudo para não ter retrabalho, resserviço ou falha de qualidade. Tá ótimo. Se você fala que o seu trabalho é para não ter devolução de produto, você já está ganhando, né? Se não está tendo devolução, tá ótimo. Se não vai ter tanta reclamação no saque, porque o saque pode manchar a imagem da empresa. Então, enfim, vocês estão percebendo? A minha mensagem final que eu queria mostrar para vocês é: não coloque um tapa-olho e enxergue somente a sua área. O controle de qualidade. Tem que pensar o seguinte: toda decisão que você toma, você vai impactar alguém, com certeza. Então, se você pega e fala assim, não, esse negócio aqui eu tenho que condenar esse produto. Peraí, será que tem que condenar esse produto? Será que a gente não pode pegar ele, mandar para o laboratório, fazer uma análise? Né? Então, essas questões eu sempre reforço com vocês para que o argumento de vocês seja convincente dentro da fábrica, para mostrar que você não está lá para causar nenhum ônus, nenhum problema. É claro que às vezes dói ter que condenar um produto, às vezes dói ter que fazer alguma ação mais contundente. Porém, pessoal, pense que a empresa é um organismo vivo, né? Você tem que defender seu ponto de vista, você tem que defender o que o controle de qualidade tem. Sabe um setor que eu comparo muito com o controle de qualidade? A segurança do trabalho. Você pode ver que a segurança do trabalho, ela sofre igual o controle de qualidade. Por quê?
Você vê lá o fulano subindo uma escada sem nenhum tipo de equipamento, você fala, fulano do céu, pelo amor de Deus, você vai cair. Você já percebeu que todo mundo desce da escada na indústria sem pôr a mão no corrimão? E desce. Ah, não sei o que, e vai, não sei o que. Por quê? A pessoa fala assim, ah, nunca ninguém caiu. Ah, não, aqui é tranquilo, eu desço essa escada todo dia. Aí, o dia que esse cara cai, ele bate as costas, fratura, o que eles vão falar? Cadê o cara da segurança do trabalho que está deixando esse cara descer? Não é assim? Controle de qualidade é a mesma coisa. Porque você está lá todo dia. Gente, esse produto aqui, a temperatura dele está subindo. Ah, tá não sei o quê. Pereré. Parece que ninguém te ouve, né? Aí deu um trabalho, deu algum problema. Deu problema, fala, cadê o controle de qualidade? Não sei o quê. Então, eu entendo vocês, eu sei. Assim, é coisa que a gente vive no dia a dia, a gente sabe. Porém, ninguém vai ouvir a gente só se a gente chorar, gritar. Espernear. Tem que mostrar. Eu sempre digo o seguinte, olha, alguém nessa indústria é a alta direção e vai tomar a última decisão. Mas eu, como técnico, eu te falo assim, se você seguir esse caminho, você vai ser feliz, você vai ter sucesso. Se você seguir esse caminho, as consequências podem ser essas. E aí fica para a alta direção sempre tomar essa decisão, tá? Bom, deixa eu parar de falar, que eu tenho muita gente fera aí para falar. Não, mas olha só, eu anotei duas coisas, porque agora eu só faço live de caderninho, gente. A live eu mesmo tô fazendo e eu mesmo tô anotando, pensa. E assim, os insights que eu já tive até agora, que eu gosto muito de analisar pessoas. Esse é o nosso trabalho, né, gente? Então, assim, quando a gente faz consultoria, você tem que entender que tem perfis de pessoas diferentes. Então, cada empresa, eu atendo cada empresa como um perfil, como se aquela empresa tivesse aquele perfil, outra empresa tem outro perfil, né? Isso é óbvio, por causa das pessoas que compõem. Então, eu tô vendo o perfil de vocês e mil coisas passando na minha cabeça. Uma coisa que vocês falaram em comum, que ficou muito martelando para mim, foi o seguinte, que a gente tem que pensar além, a gente tem que pensar fora da caixa, né? Esse foi um dos pontos. E aí, vocês citaram muito a questão da gestão. Não sei se vocês sabem, mas o meu curso está sendo regravado agora, a gente está indo para a versão 2.0, e eu fiz muito essa análise durante esse um ano que esse curso online, né, tá nativa aqui com os alunos, e eu percebi que os alunos que mais tiveram sucesso justamente foram os que implementaram gestão. E aí, obviamente, vem a gestão de pessoas, mas isso fica muito claro quando a gente trabalha com manipuladores. Ah, tem que ter gestão de pessoas. Mas a gestão do seu próprio negócio, né? Da sua consultoria, da sua empresa, do seu trabalho como autônomo. Inclusive, um spoiler, a gente colocou um módulo todinho no curso sobre gestão. E outra coisa que vocês falaram, que também ficou martelando assim para mim, foi a questão do lucro. Então, você estar no estabelecimento, é uma coisa que eu sempre falo também, Humberto. Você tá lá, não é para ser um peso morto, né? Para só falar o que tá de errado e ir embora. Não, você tá lá para trazer soluções para a empresa. Quem que vai querer pagar para você só chegar lá e apontar o que tá de errado? Ninguém. Isso a legislação já está falando, né? É só você pegar ali a legislação que está escrito. Então, você não precisa apontar o que já tem ali, né? Você tem que realmente observar com outros olhos, né? E é legal estar com vocês aqui, estar com profissionais que são referências no Brasil e saber que esse é um pensamento de pessoas que têm referência no Brasil, entende? Qual que é o pensamento? É o pensamento que você não tá lá simplesmente para mostrar o que tá de errado. Você tá lá para ver algo além. Você tá lá, até mesmo uma questão que o Humberto citou, para gerar lucro para aquela empresa. Então, às vezes, as pessoas ficam naquele pensamento, não, eu estou aqui para segurança de alimentos e eu vou fazer e vou acontecer para segurança de alimentos. Tudo bem, isso é um fato, é óbvio que você vai seguir a segurança de alimentos, é óbvio que você vai seguir a lei, mas você tá lá para muito mais que isso. Você tem potencial para muito mais que isso. A Isa mesmo já comentou comigo, Paula, a gente está fazendo um trabalho de gestão aqui nessa empresa e a gente está pensando na lucratividade. Não sei se você lembra, já faz, um tempo atrás que você comentou isso comigo. A gente tá vendo essa questão do lucro e não sei o quê. E eu aprendi muito Daí você contou até essa história pra mim, né? No meu trabalho antigo, com relação a essa gestão. Então, foram coisas que ficaram martelando muito. Eu acho que esse é o segredo, né, Paula? Porque a gente tem que pensar fora da caixa. O Humberto fez pontuações aqui muito importantes, né? Que se a gente tiver essa visão, a gente consegue mostrar para o proprietário, né, para o dono do estabelecimento, que a gente não é um peso, a gente vem para somar, né, com a nossa
parte técnica, o nosso conhecimento. E a gente entendendo essa parte de gestão, a gente consegue mostrar para ele, como o Humberto falou, na questão da higienização, da sanitização, do quanto ele é importante aquilo, mas o quanto ele vai gastar, mas o quanto vai ter de retorno. Não é no que ele gasta, é no que ele tem de retorno com aquilo. Né? Então, o proprietário, o dono da empresa, tem muito isso. Vou gastar quanto? Não é essa a pergunta, né? O que você vai ter de retorno com isso, né? Então, que ele pode perder, né? Se ele não tiver uma boa gestão, ele perde mais do que ele ganha. Mas Posso você sabe fazer que um comentário? eu aprendi isso a duras penas, Isa, porque quando eu me formei e já entrei logo de cara em RT, e como eu tava numa rede, era assim, todo mundo tinha mais experiência que eu, todo mundo já tava lá há muito tempo e eu era a recém-formada. Então, eu comecei a seguir aquele padrão, entende? Que era o padrão de anotar o que tá de errado e passar embora. Até o momento que eu falei, não, gente, pera, isso não tá certo, não pode ser assim. Eu quero fazer um trabalho efetivo aqui. E aí eu comecei a tentar mudar a minha comunicação, sendo bem real aqui, falando a realidade no crua para vocês. Eu comecei a tentar mudar a minha comunicação para quê? Para ter um trabalho efetivo de segurança de alimentos. Era essa a realidade. E aí eu comecei a perceber que quando eu falava, ó, isso aqui tá errado porque pode ter bactéria que não sei o que, não sei o que. O proprietário olhava pra mim, tipo... Quando eu falava assim, isso aqui tá te fazendo perder dinheiro. Você realmente quer perder dinheiro? Aí, opa... Você tem que mudar a frase, né? Gente, eu usei essa tática, isso ficou muito marcado pra mim. Eu usei essa tática nessa rede de supermercados com um gerente regional. Então, ele cuidava já de várias lojas desse supermercado. E aí, ele era aquele tipo de gerente que as veterinárias saíam chorando. Sabe aquela pessoa que não baixa a guarda, assim, de jeito nenhum? Aí, eu comecei a falar, ó, então tá bom, querido. Então, você vai perder dinheiro. Você tá colocando dinheiro na mesa. Aí, no primeiro momento, ele ficou todo turrão, assim. Depois ele começou, acho que ele foi lá analisar, ficou a pulguinha atrás da orelha, foi analisar. Aí no outro dia tava ele, ô Paulo, vem cá. Por que você falou que eu tô perdendo dinheiro com essas carnes aqui? Aí já deu no que eu queria, né, gente? Então eu aprendi isso a duras penas. E aí outra coisa que eu queria falar pra vocês... Consultoria, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que muita gente fala assim... Ai, mas o mercado tá saturado. Vocês já ouviram essa? O mercado tá saturado, só entra nessa área com indicação. Ai, RT é muito difícil. Gente, é muito difícil para profissionais que seguem essa caixa. Quando você sai dessa caixa, pronto, você já é um em 1 milhão, entende? Os profissionais já vão te olhar os empresários já vão te olhar com outros olhos. Você está oferecendo algo muito além do que simplesmente... Né? Você não... Exatamente. Isso aí. Bill, tá posso fazer um comentário? Pode. Aproveitando esse gancho mesmo que a Paula falou, eu gosto muito da maturidade do profissional. Então, gente, é o seguinte, a hora que você entra na indústria de alimentos, você tem que amadurecer, né? Não adianta você imaginar, igual a Paula falou, ai, segurança da qualidade. Eu gostei desse jeito, Paulo, porque eu fiquei imaginando aquelas pessoas que vivem no mundo da lua. E assim, gente, pelo amor de Deus, vida real, tá? É assim... Expectativa versus realidade, né? Eu não consigo ser muito ursinhos carinhosos, assim, tipo, ai, maravilha. Infelizmente, eu peco nesse sentido, né? Mas você tem que falar com o profissional numa linguagem que ele entende, que é o que você falou, a linguagem financeira. Quer um exemplo legal? Bem-estar animal. Sabe por quê? Porque assim, por que você faz bem-estar animal? 3 coisas. Primeiro, lei. Tem legislação para isso. Instrução Normativa 3 do mapa de 2000 fala que tem que cumprir. Segundo, é humanitário. Por que não? Então, assim, uma questão humanitária, você não quer que o animal sofra. Terceiro, tem perdas. Por quê? Porque um animal, se chegar com hematoma lá, por causa de uma falha no manejo, na hora de chegar no frigorífico, você condena. Dessas 3 opções, qual que você acha que é legal falar para o empresário? Entendeu? Vai perder. Ué, lógico, gente. Porque se você chega e fala para ele assim... Ai, mas o animalzinho, tadinho. Ele vai sofrer. Gente, ele vai olhar para você e vai falar assim... Nossa, eu quero outra pessoa, pelo amor de Deus, né? Agora, se você mostra com maturidade e fala assim, olha só, tem 3 coisas. Lei, humanitário, mas deixa eu falar uma coisa. Você sabia que você está perdendo dinheiro? Ô, gente, o que é melhor? Ele cumprir e, no final das contas, respeitando o bem-estar, ele está fazendo a lei e ele está fazendo a questão humanitária, mas o argumento que você usou, ele foi financeiro.
Você convenceu o cara. Então, melhor exemplo, pensa para você mostrar que realmente, se você for para o caminho só falar que é uma lei, é obrigação, ele não vai querer fazer, vai querer dar o jeitinho, né? Não vai... E agora, se falar que vai perder no bolso... O exemplo que eu dei, até sendo mais específica nesse caso, foi porque eles não estavam deixando a carne, o balcão de refrigeração não estava refrigerando bem. E aí eles chegavam lá e ainda socavam carne, sabe? Quando você vai lá no açougue, tem um monte de carne assim empilhada no balcão. Pronto. Então, cheguei falando, olha, não pode isso, porque aí tal. Não deu certo. Falei, ó, você tá perdendo dinheiro. Na questão da refrigeração. Você vai perder, essa carne vai estragar mais rápido, vai ter que ser quebra pra você tá perdendo dinheiro. Então, assim, são coisas simples, né? Que a gente pode falar, então, o binômio tempo e temperatura, tipo, ele vai olhar. Daí o binômio, sempre comi assim, nunca morri, é o que eles falam, né? Sempre comi assim, nunca morri. Mas agora falar essa que a menina aí falar dele vai cair, a carne dele vai voltar, vai ser rejeitada, o consumidor não vai querer mais comprar, né? Enfim, aí tudo envolvido com essa questão financeira é o que comove e a gente, com o nosso jeitinho, a gente vai tentando fazer o certo, né? E mostrando também que esse lado financeiro é importante para eles. A gente tem que tentar conciliar todas as partes, né? Agora, eu posso fazer um desabafo? A gente está falando aqui da diferença de profissionais, né? E o que eu vejo na consultoria de varejo, tá? Então, hoje aqui estou representando varejo, meu povo. O que eu vejo muito na consultoria de varejo, não sei se já reparou, se vocês já repararam, mas vocês falam para mim, é que realmente parece que eles não querem fazer nada além do essencial. Você estava citando, Humberto, a questão da segurança do trabalho. Que a segurança do trabalho, ela é bem parecida, a gente consegue ver, né, padrões bem específicos e parecidos. E aí, o que vocês acham de um consultor de alimentos que chega no varejo com sapatilha, que chega no varejo de aliança, de brinco, que chega no varejo, enfim, sem EPI nenhum. E aí ele chega vamos falar, gente, varejo, às vezes tem pessoas que não sabem, supermercado, tá? Então ele chega no supermercado e fala assim, fulaninho, você tem que descongelar a carne, não pode descongelar a carne em temperatura ambiente, você não pode usar adorno, você não pode usar aliança, você não pode usar isso e aquilo. E aí chega a segurança do trabalho lá e a pessoa não tá fazendo o que deveria ser feito com relação à segurança do trabalho. Se você entrar com adorno, você pode ter enfim, você pode se machucar. Se você entrar com uma sapatilha, você pode se machucar, você pode escorregar, você pode cair. Então faz sentido para vocês, um profissional que seja efetivo, né? Que seja eficiente, seguir só o padrão de raciocínio dele e não dar bola para os outros padrões, como, por exemplo, a segurança de trabalho? O que vocês acham disso? Não faz sentido. E que vocês já viram também. Não faz sentido, lógico que acontece, mas é como o Humberto falou, é tudo uma integração, né? E vai da postura do profissional. Né? Isso é respeitar até o próximo, respeitar o outro setor e você tem que pensar em conjunto. Não existe um setor, né? Não existe um supermercado, uma empresa. São conjuntos de setores que vão fazer dar certo, né? O processo dar certo. O melhor exemplo que eu posso dar na minha vida, que eu já vi isso, e aí, na verdade, era uma empresa que trabalhava com gestão integrada, né? Sabe a Royal Canin, a marca Royal Canin, né? Eu conheci a fábrica da Royal Canin no Brasil, lá em Descalvado. Eu visitei a planta lá, a convite do pessoal da qualidade. E aí, olha que interessante. Quando eu pisei lá dentro, cheguei mais especificamente na portaria do local. Ô Isa, você que gosta de food defense, assim, todo um aparato food defense construído, tal, mas eu não vou entrar em detalhe food defense, só um comentário. Só que olha que interessante, a pessoa que me acompanhar lá, ela chegou e eu fui andando com ela dentro da empresa e ela chegou e falou assim, eu fui descer a escada, ela falou, Humberto, põe a mão no corrimão. Se alguém já ouviu meu treinamento, já viu eu dando esse exemplo. Aí eu peguei e coloquei a mão no corrimão, beleza. Eu achei que ela tinha falado mais, sabe assim, aquela pessoa que fala pra... na segunda escada, eu não pus a mão no corrimão. Falei, ela falou, Humberto, eu já te falei, coloca a mão no corrimão. Eu falei, puto, o negócio eu acho que é sério mesmo, eu acho que eu tenho que colocar essa mão aqui no corrimão. Fui lá e pum, coloquei. Eu distraído, confesso que eu andei, teve um momento lá que eu nem pus a mão no corrimão, terceira vez ela falou, Humberto, eu vou precisar falar 3 vezes para você. Eu falei, meu Deus, me desculpa, mas deixa eu te perguntar,
Por que que eu tenho que colocar a mão no corrimão? Eu dei uma perguntada para ela só para sentir ela, né? Falei, mas por que que você está me cobrando tanto se você nem é da segurança do trabalho? Você é da qualidade. Ela falou assim, Humberto, a política aqui da empresa é que qualquer funcionário é responsável pela segurança do trabalhador. E você sabia, se algum funcionário vê eu andando com um visitante aqui dentro, e eles veem que eu não estou te cobrando, amanhã eles podem ir lá no RH, me denunciar, e eu vou depois responder lá no RH, lá com advertência, suspensão, e isso pode me prejudicar? Eu falei, nossa, palmas para essa empresa, porque é a primeira vez na vida que eu vejo alguém que não é da segurança do trabalho se preocupando tanto isso com a segurança. Foi E um olha só, treinamento, né? nossa, é muito doido isso, porque a gente não vê. E é a mesma coisa quando a gente vê na indústria, né? É tão legal. Ó, uma vez aconteceu isso comigo. Um encarregado de um setor da produção, tá? O cara passou na barreira sanitária sem lavar a bota, sem lavar a mão. Ele falou, epa, ô, volta aqui, lava a bota, lava a mão. O funcionário falou assim, ué, você agora é da qualidade? Ele falou, eu não sou da qualidade, eu sou da empresa tal. E aqui, não quero saber. Eu olhei e falei assim, nossa, que todo encarregado fosse assim, né? Sim. Então, gente, eu não sei se eu consegui passar a mensagem. Quer seja você da qualidade, você tem que ser exemplo para outras áreas. E se você é da outra área, da produção, por exemplo, e você não é da segurança do trabalho, não é do controle, você também tem que se dar ao exemplo. Porque você concorda comigo que a gente é respeitado a partir do momento que a gente respeita também? Uai, lógico. É a mesma coisa que eu estiver conversando. Imagina, eu quero mostrar minha importância para um colega veterinário de pequenos animais, né? Aí, a hora que o cara vai contar da rotina de trabalho dele, ai, nossa. Eu não tô nem aí para a rotina dele. Aí, a hora que eu vou contar a minha, eu quero que ele dê importância. Então, a gente tem que ser genuíno, verdadeiro, com as pessoas, nas atividades. Eu compartilho dessa visão. Isso pra mim é pensar fora da caixa, entende? Então, como você falou assim, aqui tem bastante gente que tá começando. Então, eu já comecei um dia com essa visão também. Nossa, eu tenho que focar na segurança dos alimentos. Mas o que a gente tá querendo dizer aqui é que vai muito além disso, né? Vai muito além de simplesmente você cuidar da segurança dos alimentos. E, Isa, pegando esse gancho, então, o Humberto falou um pouquinho da atribuição dele na indústria. O que você faz no Exército? Tanta coisa. Curiosidade, o povo deve estar aqui só esperando. Gente, o que será que ela faz no Exército? Então, acima de ser veterinário, né, no Exército, a gente é militar, né, Paula? Então, a gente tem que aprender a ser militar. Então, até eu costumo falar que trabalhar no Exército não é para qualquer um, né? Não é querer, né? Querer, muitas vezes, não é poder, né? Então, você tem que ter muita disciplina, né? Seguir as hierarquias. Então, antes de ser veterinária, eu sou militar, né? Mas, assim, nessa área de alimentos, né? Na área da veterinária, eu acabo tendo uma linha de frente muito grande, assim. Por mais que eu seja responsável por um programa que é de segurança de alimentos, que é o PASA, mas dentro dele são vários requisitos, né? Como se fosse até os programas de autocontrole. Lá não tem esses programas, mas nós temos os controles de pragas, né? Então, eu também sou responsável por acompanhamento. Então, o Humberto lá falando sobre essa questão do consumo, né? Que eu acho muito importante. Eu adoro trabalhar com pragas, já trabalho há muito tempo. E a gente estudar esse comportamento é bem legal. Então, fazer gestão para a gente entender, né? Então, o Exército me deu até essa questão dessa bagagem com controle de pragas. Então, tem trabalhos bem interessantes com controle de pragas lá. Então, eu sou responsável, né, por esse trabalho. Tem a parte da potabilidade da água, que é muito importante, né? Porque senão a gente pode trazer contaminações aí, não só para os alimentos, mas também para os militares, né? Então, assim, são uma série de requisitos de higienização, né, de controle, fiscalização dos produtos, refrigeração, controle de temperatura. Então, voltado para essa área, são vários requisitos. Mas eu, com a parte da gestão, eu também tenho essa atribuição,
de ser chefe de uma seção que vê controle de qualidade. Aí é controle de qualidade de tudo, né? Acaba fazendo gestão de pessoal, gestão de números, então gestão de riscos, que é muito importante. E foi também ali no Exército que eu aprimorei esse lado da gestão do 5W2H, né? Como a gente tem que fazer, por que a gente tem que fazer. Então, isso é muito importante. Então, eu trabalho muito com planilha, voltado muito para indicadores. Então, esses números traz resposta do nosso trabalho. Ver como a gente vai conseguir trazer a qualidade, né, de uma forma mais satisfatória, estudando números. Então, eu estou muito focada hoje com essa parte de gestão, né? E a gente tem um programa específico lá dentro, que é um programa bem legal, que a gente insere os números, dá resultados já, sabe? E é algo, assim, bem desafiador para mim, médica veterinária. Mas eu acredito que é algo muito importante. Como eu falei, como eu comecei a trabalhar na área comercial, abriu já esse horizonte, agora no Exército eu tenho a oportunidade de trabalhar com outras habilidades, com outras funções. Então, o ser médico veterinário não é só ser médico veterinário, tem outras atribuições. E que isso me fez, inclusive, hoje eu desempenho esse trabalho lá no Conselho como tesoureira, eu tenho uma visão muito mais ampla de tudo em relação à administração pública, né? A questão de contratos, eu sou fiscal de contratos no Exército, e isso também traz habilidade para a nossa profissão, né? Então, assim, por isso eu costumo falar, tudo na vida vem para somar, né? E a gente tem que pegar esses desafios e transformar eles, e com certeza a gente vai trazer o melhor para a nossa profissão. Então, a minha rotina mais ou menos é essa, trabalhar com gestão, trabalhar sendo responsável por esse programa. E, lógico, dentro do Exército, a gente tem que estar pronto para qualquer missão, né? Então, eu estou sempre aí. Na época das Olimpíadas, agora na pandemia, estava trabalhando, né? Eu não acabei não ficando em home office, o Exército teve que ir para a rua. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a parte de desinfecção e higienização, né, auxiliando equipes nesse controle sanitário nas ruas. Então, assim, foi um grande prazer, é um grande prazer poder ter essas atribuições e mostrar o nosso papel de médico veterinário, né, que a gente pode atuar em várias frentes. Então, isso realmente é gratificante. Inclusive, Isa, eu sei que você é uma pessoa que luta muito pela nossa profissão e admiro muito isso. E aí, você falou também o ponto-chave aqui, né? Os médicos veterinários, eles são, sim, responsáveis pelo controle sanitário, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente agora com a tua visão, né? Isa é várias pessoas, né? Isa tem várias atribuições aí em uma pessoa só. E agora um pouquinho, já que você faz parte também do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, né? Nessa parte de comissão dos alimentos. O que é a atribuição, então, do médico veterinário nessa parte de controle sanitário? Por que o médico veterinário é, sim, da saúde pública? Por que é da saúde única? Eu sei que você gosta de falar disso. Então, eu, assim, né, sou apaixonada pela profissão, já, né? Mas, assim, a gente tem que falar que acredito que tem vários profissionais que nos ajudam, mas a gente tem que falar que é privativo do médico veterinário algumas determinadas áreas. E só nós, médicos veterinários, entendemos de sanidade animal, né? Então, a gente entende das doenças transmitidas do animal para nós humanos. Então, assim, não sei se vocês viram, eu hoje fiquei toda enrolada, tive uma palestra para dar para uma faculdade, eu não consegui gravar um vídeo. Eu não sei se vocês acompanharam um jornalista acho que foi na Band do Distrito Federal, eu acho que foi Band, eu não lembro o canal. O nome dele é um jornalista que ele falou a seguinte frase: é difícil de engolir. Gente, foi isso. Eu falei isso no começo dessa live. Não, peraí. A gente tem que fazer. Eu falei, vou fazer um vídeo, eu vou falar com ele. Gente, lembra que a gente falou que a gente ia se unir uma vez lá do leite, não sei o quê, e a gente acabou não fazendo. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer esse vídeo juntos pra... Não, eu pensei em fazer hoje, mas, Paulinha, eu não conseguia. Hoje eu fiquei toda enrolada, tive a palestra, tinha live com vocês. Eu falei, eu tenho que responder esse vídeo. O Humberto, ele colocou um vídeo em rede nacional
falando difícil engolir que o médico veterinário está aí na linha de frente para receber a vacina. E aí, assim, porque o médico veterinário, para muitos leigos, inclusive ele é um jornalista que teria que estar atualizado, o médico veterinário, ele não lida só com animais, né? Ele é responsável pela saúde da população, ele previne doenças. One né? Health, então, né? a gente está inserido, né? Não só, a gente falta conhecimento, então a gente tem que falar mais para fora e mostrar. Foi ignorância dele, né? Não deixa de ser uma ignorância, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que desconhecem mesmo a nossa atuação, mas a gente tem que mesmo se unir e mostrar que a gente está aí de frente porque nós prevenimos doenças, tem uma série de doenças subnotificadas, que hoje, né, tuberculose, brucelose, e que realmente leva à morte, né? E elas são subnotificadas. Então, a gente tem que mostrar a nossa importância. Então, eu acho importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso, mostrando esse papel que a gente tem para a sociedade. Eu só ia complementar, e assim, e quando a gente fala, nós não estamos falando no sentido de colocar num pedestal, segregar, simplesmente é se posicionar com aquilo que nós acreditamos, né? Que nós defendemos. Tem pessoas que às vezes eu vejo assim, mas esses médicos veterinários... Gente, nós somos unidos. Nós somos unidos. Então, assim, simplesmente quando eu falo, que nós temos 3 médicos veterinários aqui, né? Então, assim, quando a gente vai falar, lógico que eu vou falar, eu estudei fisiologia, anatomia, patologia, clínica, anatomia patológica, tudo que você pode imaginar. Doenças infecciosas, doenças parasitárias, entendeu? É focado nas zoonoses. Epidemiologia. Eu não posso ignorar esse fato e varrer para baixo do tapete e fazer de conta que eu não sou essa pessoa, né? Exatamente. Então, e tem disciplinas, Humberto, exemplo, quando a gente faz antemortem, patologia clínica, patologia veterinária, que a gente faz a questão do pós-mortem, que a gente vê as lesões, estuda as vísceras, né, os órgãos. É por isso que a gente está ali na linha de frente fazendo toda a fiscalização, a inspeção higiênico-sanitária dos produtos. E em relação à saúde pública, a gente é reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde desde 81, né? E a gente foi inserido em 2011 no NASF, na clínica, na clínica de saúde da família. Então, a gente está em várias frentes aí, mostrando a nossa importância. Né? Com certeza. Então, assim... Isa, eu ia só falar assim, porque às vezes o pessoal está ouvindo, eu ia dizer o seguinte, eu estimulo você também, que é nutricionista, engenheiro de alimentos, defenda sua posição, né? Porque senão, se só o médico veterinário ficar falando, você vai fazer, porque eu sou médico veterinário, fale. Então, que vocês também se posicionem e falem, porém, não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Isa, você é uma grande defensora, você é uma pessoa que está sempre buscando lutar por essa área. Eu acho que eu tenho que aprender muito com você também, porque eu acho que eu sou absorvido tanto pelo dia a dia nosso, né? E é bom que você esteja sempre à frente, lutando também e me ajude. Não, mas isso que você falou, Humberto, é bem legal, porque assim, uma coisa que eu prezo bastante também é essa união das profissões. Então, tem vezes que rola aquelas rixas que vocês bem sabem. Então, porque a gente tá falando de veterinários aqui, meu Deus, então eles estão querendo dizer que é só veterinário. Não, não é isso. E outra, cada um tem as suas funções, suas atribuições. Já falei 500 mil vezes aqui que eu aprendi muito com nutricionistas. E assim, enfim, cada um tem a sua colocação, a sua importância. E juntos é óbvio que a gente é muito mais forte, né? Olha só quem está acompanhando a nossa live aí. Dr. Leandro Feijó, viu? Dr. Leandro Feijó, do MAPA, lá em Brasília. Um cara, assim, admirável. Admiro muito o trabalho do Dr. Leandro Feijó. E estou feliz. Ele acabou de comentar. Inspeção de produtos de origem animal é privativo. Eu perdi aqui o comentário. Mas obrigado, Dr. Leandro, por participar. Obrigado até todo mundo, né, Paula? Eu vejo um tanto de gente comentando ali. Dá vontade de responder todo mundo, mas... eu não estou conseguindo nem... É muita coisa. Mas eu quis dar um abraço pro Dr. Leandro. Um abraço. Que legal. Mas gente, exatamente isso. E assim,
Com relação a tudo que a gente estudou, a questão de epidemiologia, a questão de imunização, quantos médicos veterinários estão na frente também da questão de imunização? Quantos médicos veterinários ajudaram a produzir vacinas de humanos, gente? A vacina que você toma. Médicos veterinários também estão nessa linha, né? Soro hiperimune, né? Também. O soro hiperimune, exatamente. Tem um médico veterinário, né? Tinha um médico, enfim, um médico veterinário. E o que eu ia falar com relação a isso? Outra coisa é que quando a gente fala quando a gente está passando essa pandemia, áreas essenciais que não pararam. Vamos lá. Humberto parou na pandemia? Aqui, é porque assim, eu tenho meus atendimentos, né? Quando Na deu consultoria. aquele boom, todo mundo ficou com medo, né? Tipo, os frigoríficos começaram a tentar entender o que estava acontecendo. Nesse momento, ele impediu a entrada de qualquer um, somente os funcionários, né? Somente os trabalhos remotos, por exemplo, tinha que fazer uma revisão do APPCC, uma revisão de algum programa de autocontrole, eu consegui fazer isso de forma remota, online. Mas depois de passado um tempo, que, sei lá, 3 meses por aí, as indústrias começaram a realmente abrir as portas e inclusive, aqui em Minas Gerais, teve barreira sanitária que eles estavam parando todo mundo que entrava com o veículo e, tipo assim, o que você veio fazer na cidade? Isso foi um ano passado, né? E aí é interessante muito para a gente entender a importância da nossa área, porque eu sou consultor no Senai aqui, né? A FIENG, né? E aí o próprio Senai fez uma carta dizendo profissional, veterinário, Humberto, blá, 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 estará prestando consultoria do dia tal, na indústria tal. Sabe naquela categoria da atividade essencial, né? Que eu não poderia parar minhas atividades. Então, toda vez que eu chegava na barreira sanitária, eu mostrava esse laudo aí, vamos dizer, esse certificado, e eu passava pelas barreiras. Uhum. A Isa comentou que no Exército ela não parou, né, Isa? Pelo contrário, ela estava na linha de frente lá fazendo a desinfecção. Exatamente. E eu também dou consultoria numa empresa, sou RT, né, na verdade, e essa empresa também não parou. Então, assim, a área de alimentos não pôde parar, né? Então, a gente estava aí na linha de frente. Hoje saiu uma matéria falando sobre a questão da Organização Mundial da Saúde. Não, a gente, né, a princípio foi um comunicado que eles fizeram, não sei se vocês viram, sobre a questão que essa pandemia realmente surgiu de um animal, no caso do morcego, né? Uhum. E não sabe ainda o hospedeiro intermediário e tal, mas está sendo feito estudo, mas a princípio veio de um animal. E aí está aí a nossa importância na saúde única, né? Que é essa tríade da saúde animal, a ambiental e a humana. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo que é muito legal para a gente entender essa saúde única. Não sei se a gente está com tempo, né, Paula? Por mim, eu tô tranquila aqui. Pode falar, Isa. Mas eu gosto de dar um exemplo para a gente poder ver essa questão da saúde única, como a gente está inserido, né? Então, eu gosto de falar da leptospirose, né? Quando a gente coloca o fator humano, o ser humano se contamina o quê? Né? Com a urina dos roedores, através de uma inundação, chuva, né? Esse é o fator humano. E quando a gente leva para o fator animal, tem lá a bactéria, a leptospira, né? Que contamina, no caso, o mamífero, nesse caso, o roedor. E tem um fator ambiental, que a gente tem que se controlar as inundações, as chuvas, as questões climáticas. Então, essas três vertentes ligam muito à saúde única. E a gente é o profissional que é o mais habilitado para tratar essa área, para estar nessa área, né? Na saúde única, na saúde pública. Então, é esse conhecimento que as pessoas têm que ter e essa visão também, né? Essa visão da nossa importância para a sociedade. Então, a gente tem um papel muito importante. Eu acredito, né, que se realmente surgiu lá em Wuhan essa pandemia, lá naquele mercado, né, naquele et market, né? Se realmente veio de lá, eu fiquei pensando esses dias, será, né, aquele mercado sem nenhuma inspeção, fiscalização, mas será que se tivesse um médico veterinário ali, né, fiscalizando, uma vigilância que pudesse estar ali controlando os patógenos, né, até mesmo a questão de ter um controle da comercialização desses animais silvestres. Será que a gente estaria vivendo essa pandemia que a gente vive hoje? Né? Então, eu vejo o papel do veterinário
essencial para a população. E é isso que a gente tem que divulgar, é isso que a gente tem que se unir e mostrar a nossa importância para a saúde, né? Exatamente. Assim, Isa, com relação ao que eu estava comentando também, eu sou responsável técnica em indústrias de alimentos e varejo também, que não pararam. Por que que não pararam? Porque são consideradas áreas essenciais. Então, pode estar a bandeira que for, pode estar a bandeira preta. A indústria de alimentos não vai poder parar. Por quê? Porque as pessoas precisam se alimentar. Senão a pessoa vai morrer de fome, certo? Então, é uma coisa muito simples. A indústria de alimentos não pode parar, porque senão as pessoas não vão ter comida. E se ela não tiver comida, ela vai morrer de fome, certo? Então, é uma área Paulo, essencial. só um comentário. Eu respondi até só... Agora que eu cometi uma gafe aqui, né? Porque quando você perguntou com relação a se parou, achei que era a minha atividade, eu até falei, a minha atividade eu parei, mas a indústria nunca parou, né? Então... Não, mas é porque as nossas atribuições talvez sejam um pouquinho diferentes com relação a isso. Porque você trabalha um pouquinho mais com consultoria. E aí, e a consultoria, eu mudei muito a minha consultoria para o remoto também. Tá? Então, no trabalho de consultoria, eu também mudei para o remoto. Mas a questão da responsabilidade técnica, eu tenho que fazer o quê? Dar minha cara a tapa. Entende? Então, mas eu só quis... vezes... Oi? Eu só quis fazer esse comentário, você me desculpa sim. te cortar, porque a hora que você falou de parar, eu falei, não, eu tive lá um momento que eu parei um pouco por causa da pandemia. Mas a indústria, gente, não parou. A indústria aqui, ó, tá? Mas eu acho que deu para entender, Humberto. Acho que deu para entender. Desculpa, não, deu super para entender que foi isso que você quis dizer. Beleza. E ainda mais agora que a gente falou isso. E aí, teve dia de eu ir pro frigorífico, pra fábrica, pra indústria. E aí eu tô no carro pensando assim, porque eu escutei, não foi só esse jornalista que falou isso, não, Isa. Teve outra jornalista que eu tava assistindo o jornal e ela falou isso. Vocês pensem, eu engolindo seco, assim, ó. E aí eu tava indo pra fábrica logo depois, eu lembro até hoje. Foi depois do almoço, ela falou isso e eu indo pra fábrica, assim, ó, no volante, pensando... E aqui em Curitiba, até lockdown, tipo, real mesmo. Tá todo mundo parado, só o essencial, só a indústria de alimentos, né, o varejo aberto. E aí eu indo para a indústria pensando assim, gente, pois é, enquanto ela tá falando que ela não sabe por que o médico veterinário tá tomando vacina, tá eu indo lá dando minha cara a tapa para que o alimento que ela consome seja seguro, para que ela não morra através de um alimento que está contaminado. E parece um exagero, mas não é. Se não tiver um médico veterinário lá para fazer morre só de Covid. Exatamente, foi exatamente isso que a Isa falou. Se não tiver um médico veterinário lá, olha a pandemia que causou no mundo. Então, se não tiver gente, tô falando eu, porque eu tô, enfim, se não tiver eu como RT, você como RT, a Isa lá no exército, o Humberto na consultoria, se não tiver a gente nessa frente, dando a nossa cara a tapa, o alimento que você consome pode te matar, né? Então, a mulher que limpa aqui em casa, ela tava comentando comigo, olha só, né, as coisas acontecem tudo numa hora. A pessoa falou isso, daí ela chegou pra mim falando assim, então, Paulo, eu fui fazer uns exames e eu vi que eu tava com aquela doença do porco na cabeça, sabe? Aquela doença do porco, ela falando assim pra mim. E aí eu comecei a explicar pra ela na hora tudo. Então, acontece assim, assim, assim. E você sabia que é por causa disso a importância do médico veterinário? Né? Nessa parte também de fiscalização do alimento, não só de produtos de origem animal, mas você sabia que eu também faço essa verificação em hortifrutis, em frutas, em verduras? E aí, como ela tá passando por isso, ela ficou, meu Deus, então o médico veterinário podia evitar que eu tivesse isso, sabe? Então, uma das coisas que eu pensei foi justamente essa. As pessoas precisam saber o que a gente faz. E é óbvio que eu escutando uma matéria dessa, eu fico com raiva, eu fico, né, pé da vida, eu fico... Enfim, mas ninguém sabe a atribuição do médico veterinário. Mas eu não acho isso legal. Mas espera lá, o que eu vou fazer com essa informação? Eu preciso ter sabedoria nesse momento para entender como eu posso ajudar, então, a minha profissão. Como eu posso ajudar as pessoas a entenderem a importância do médico veterinário. E é o que, não sei se foi o Humberto ou foi a Isa que comentaram. Essa pessoa falou por ignorância, acho que foi a Isa, né? Ela falou isso por ignorância, por não saber. Então, se ela tá primeiro que ela tá ali, se ela tá falando isso em rede nacional, ela deveria saber o que ela tá falando, né? Mas se ela não sabe, então ela precisa saber. Ela precisa agora se retratar, porque o vídeo que eu queria fazer é para ter precisa, as pessoas têm que conhecer. E numa forma educada. Eu não sou de agredir ninguém, sabe? Sim. Eu acho que a gente ganha com conhecimento e mostrando humildade. Né? Ninguém é obrigada, mas por isso que a gente tem que falar mais para fora.
Então, assim, a gente precisa mostrar para as pessoas, e principalmente para um jornalista, que ele tem que apurar mais precisamente as informações que ele está passando. Então, eu gostaria muito de uma retratação, porque a gente precisa disso. A gente está na rua, a gente está, né, colocando, como você falou, a nossa cara tapa, né? Mas Isa, ó, essa live aqui tava com 200 pessoas. Se essas 200 pessoas que estavam aqui simplesmente escutarem essa live, dormir tranquilamente e viver como se nada aconteceu, nada vai mudar. Se as pessoas verem jornalistas falando mal da nossa profissão, não entendendo, falando com ignorância com relação à importância da nossa profissão, e todo mundo escutar isso e ficar com raiva e espernear e não fazer nada, nada vai mudar. Vai acontecer. Então, um dos motivos de eu realmente querer entrar no conselho foi esse. Eu pensei, eu quero fazer isso que a Isa falou. Ter voz ativa, tentar mudar alguma coisa. E se todo mundo tiver esse pensamento de eu vou explicar para a pessoa que está do meu lado, ou melhor, para todas as pessoas que estão do meu lado, qual a importância do meu trabalho, se todo mundo fizer isso, pronto, já vai chegar no Brasil todinho qual que é a importância do nosso trabalho. Agora, Paula, eu pergunto para as pessoas, assim, a sua família, não é tipo seus amigos, a sua família sabe a importância do seu trabalho? A sua família sabe o que um médico veterinário faz na saúde pública? Sabe. Então, você está realmente valorizando a profissão. Agora, se nem a sua família não souber, tá na hora de a gente lutar pela causa, né? E, Paula, a minha família é de médicos, né? Meu irmão é médico, eu tenho um grande grupo de amigos médicos. E eles mesmos falam comigo que só sabiam dessa importância porque eu falo. Eles também não conheciam, né? Os próprios médicos. Então, assim, eu vejo que eles me respeitam até muito mais, porque a gente se fala de igual para igual. Né? Então, a gente tem a nossa importância, a gente tem que mostrar. Então, é isso que você falou, a gente tem que mostrar para nossa família, nossos amigos, e aí a gente vai formando essas informações, começando a falar mais para fora e mostrar a nossa importância. Né? Eu acho isso muito importante. Não, eu ia dizer assim, o melhor exercício é dentro de casa. Se você convence os seus familiares, se você consegue exercitar isso, você vai conseguir fazer lá fora. Exatamente. E às vezes eu ouvi alguém falando assim, o pior é quando você escuta isso da sua família. Mas eu cresci ouvindo da minha família que não tinha problema. Ah, tá vencido um dia, não tem problema. Ah, sabe, coisinhas básicas. E aí, quando eu fui ganhando confiança, segurança técnica, então conforme eu fui estudando, eu fui tendo mais confiança para dizer o que a gente estava falando na live, os porquês. Então, quando você mostra os porquês para as pessoas, elas vão ver essa autoridade em você, essa confiança em você. Quando você faz igual a Isa fez aqui, o Humberto fez aqui, dá exemplos práticos, mostra para ela na linguagem que ela vai entender. Então, óbvio que se começar a falar em termo técnico, a pessoa não vai entender nada. Então, falar na linguagem que ela vai entender, né? Isso, enfim, é algo a ser trabalhado, mas a gente não pode desistir. E eu acho, gente, que essa é a maior luta que a gente pode ter. É o que a gente está fazendo aqui. A gente não está gritando, esperneando, né? Xingando o jornalista nas redes sociais dele, bloqueando o jornalista nas redes sociais dele, cancelando. Não! A gente se uniu. O que a gente fez? Poxa, teve uma informação. Então, tá tendo esse peso, né? Essas medidas, tá caindo para o nosso lado. Então, vamos se unir. É o que a gente está fazendo aqui. Vamos se unir, explicar o porquê para as outras pessoas também transmitirem esse porquê, né? E de uma forma, assim, humilde, né? A gente não pode chegar de nariz em pé, tá pensando que tá falando com quem você sabe o que faz. Não, acho que é de uma maneira simples. Olha, desculpa, a gente ainda... Mas, assim, você precisa se informar um pouco melhor, mas a nossa atuação é tal. Porque realmente ninguém é obrigado a saber se a gente não falar. Mas a gente espera de um jornalista que realmente ele apure os fatos antes de falar. Isso me deixou um pouco chateada por conta que foi um profissional que precisa estar informado, né? Mas posso dar um exemplo que aconteceu essa semana? Isso também me marcou. Tem uma profissional que ela tem uma página no Instagram que tem bastante seguidores, acho que mais de 30 mil seguidores. E ela postou que não precisava usar água sanitária em hortifrutis, que utilizar água sanitária em ela hortifrutis... Ela me bloqueou, eu comecei a falar com ela.
Ela me bloqueou da rede e ela, tipo, até comentei isso com uma amiga minha que é gastro, ela fala também da questão, ela se mete em todas as áreas. Mas assim, Isa, eu consegui falar com ela. Então, o que conseguiu? acontece? Isso começou a passar em vários grupos. Tipo, não sei o quê, vamos denunciar, vamos denunciar. Eu falei, gente, pera lá. Eu falei em um dos grupos. Na verdade, foi o Rafael que falou, que é um aluno meu. Falou, gente, mas eu não vi ninguém argumentando com ela. É muito fácil a gente sair, vamos denunciar, vamos cancelar a pessoa. Calma, às vezes a pessoa realmente faz por ignorância, o que não está certo. Eu não tô defendendo fazer por ignorância. Ela tem que ter muita base científica para, enfim, poder falar alguma coisa para mais de 30 mil pessoas. Mas, enfim, aí o que eu falei, vou tentar fazer minha parte. Exatamente isso que você falou, Isa. Sem agressão, sem, sabe, tipo, chegar com os pés no peito. Eu cheguei para ela e falei, fulana, tá acontecendo isso, isso e isso. A tua foto tá circulando em vários grupos de profissionais da área de alimentos. E se fosse comigo, eu gostaria que falasse. Posso te explicar a situação? Qual foi a base científica que você teve para isso? Então, nós estudamos isso, isso e isso. Daí ela falou, pois é, mas e eu... Daí ela quis vir com agressão. Mas e a agressão pode dizer, né? Tipo, mais intensa. Pois é, mas e os malefícios que a água sanitária traz e não sei o quê? Daí eu expliquei. Olha, você sabe que no Brasil tem várias crianças que morrem hoje de diarreia no nosso país e pode ser por causa disso. Então eu comecei a explicar para ela e ela não teve mais argumentos. E aí ela só falou para mim assim, Paula, eu já tirei a publicação. E aí eu ainda falei para ela, e outra coisa, eu não estou aqui para discutir com você. Eu estou tentando agir de uma maneira empática, né? Para te explicar a situação e por que essa situação está sendo errônea. Aí ela até falou, pois é, Paula, peço desculpas, não é a minha intenção passar uma informação que possa prejudicar outras pessoas. Já tirei a publicação e te agradeço por vir falar comigo. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. E você também tentou fazer isso, né, Isa? Você tentou ir conversar assim, com ela. Ela falou do leite cru também. A gente faz um trabalho aí de formiguinha falando sobre a questão do leite cru e ela falando que era permitido. Eu não vi isso. Não! O que eu fiquei mais indignada foi isso, com a questão do leite cru. Ela incentivando o consumo natural do leite da vaquinha. Aquela assim, então esquece tudo que eu falei, agora eu quero brigar. E aí ela acabou que eu ia ficar lá, eu expliquei mais ou menos a questão da pasteurização e tal. E, enfim, e acabou que eu nem tive mais tempo de conversar. Mas ela chegou a me bloquear porque eu pedi estudos científicos que ela dizia que o gergelim tinha mais cálcio do que o leite. Então, assim, ela entrou em várias vertentes, né? Então, realmente... Mas a gente ganha nisso, Paula. Eu acho que a gente mostra nosso conhecimento, nossa maturidade profissional, expondo de forma clara, né? Tentando mostrar o porquê que é importante, os porquês, né? Que a gente falou. Sim. O porquê que tem que mostrar essa importância de usar a água sanitária, né? Não lavar só com água corrente, como ela estimulava. E a questão do leite cru, enfim, eu acho que a gente ganha assim, com maturidade, expondo nossa opinião e de forma tranquila, né? O que eu quis dizer, até nem foi com relação a ela em si, foi mais a situação que a gente ganha dessa forma. Primeiro, quando a gente se une, né? E segundo, quando a gente estuda e garante um pouco mais de segurança técnica, de confiança. Eu me sinto muito longe de me sentir 100% segura em alguma coisa, sabe? Então, por isso, eu sempre tento buscar conhecimento, estudar mais. Eu acho que eu nunca vou conseguir parar, né? Me sentir 100% segura. Não sei se vocês se sentem, mas eu não me sinto. E isso eu acho que é um refrigério para todo mundo. Poxa, ninguém se sente 100% seguro, né? A gente sempre vai ter que buscar mais conhecimento. Mas o que você sabe, transborda. O que você sabe, fala, orienta. Isso vai ajudar muito todo mundo, a nossa profissão, o Brasil, os consumidores. E a gente ser visto, né? Como realmente profissionais de respeito, porque a gente precisa nos respeitar e mostrar a nossa importância de forma não agredindo, né? Eu acho que agressão ou xingamento não leva a gente a lugar nenhum. É só conhecimento, postura. Eu até não falei muito da questão do varejo, gente, mas assim, a minha atribuição, a nossa atribuição na responsabilidade técnica e na consultoria, seja em supermercado, seja em serviços de alimentação, porque eu não sei se vocês sabem, mas estamos hoje falando de médicos veterinários. Eu, como médica veterinária, atuo também em pizzaria, chocolateria, restaurante, churrascaria,
tá? Hortifruti, supermercado. Então, uma área realmente de conhecimento muito amplo, né? A gente tem, assim, um leque gigantesco para trabalhar, para ter essas atribuições na área de alimentos. Podem ver, hoje a gente está em 3 profissionais. Imaginem quantos veterinários a gente podia estar aqui hoje. Nem nunca caberia, né? Só num congresso. Para falar de toda a cadeia de produção que um veterinário tem que estar presente para garantir o alimento seguro. Já pararam para pensar nisso? Quantas atribuições tem? Então, a gente tem o médico veterinário lá na fazenda, a gente tem a questão da epidemiologia, a gente tem a questão do Humberto que está lá na indústria, tem a Isa que está lá no exército, tem eu que estou no supermercado, em serviço de alimentação, enfim, uma série, né, de atribuições. E, basicamente, a gente sim vai garantir um alimento seguro para a população, né? Então, por mais que alguns termos sejam diferentes em toda essa cadeia, por exemplo... no varejo a gente utiliza mais o manual de boas práticas, enquanto o Humberto utiliza mais na indústria o APPCC, o programa de autocontrole. Mas são termos diferentes para a mesma finalidade, que é o que a Isa citou hoje, que é a gestão de risco, né, Isa? Eu acho que a gestão de risco ela é pouco citada no Brasil, né? Não sei se vocês sentem isso também. Acho que na nossa área, eu acho que é pouco. Não sei o que o Humberto vê. Na nossa área, gestão de risco não é falado muito, mas... apesar que sim, né? A gente tem que botar... Quando a gente fala de gestão, a gente nunca imaginou essa pandemia, né? Ser colocado como... Pensar nos riscos. A gente imagina o quê? Uma falta de energia, né? Quando a gente faz um plano de gestão de risco, né? A gente acaba pensando... O que uma falta de energia pode nos trazer de prejuízo, uma greve de caminhoneiros, né? Algo que a gente acaba pensando mais que possa acontecer habitualmente. Essa pandemia que fugiu um pouco do nosso controle, do nosso pensamento, né? Mas acaba que a gente pensa, eu penso em gestão de risco, não sei se é porque eu trabalho já com isso. Não sei, Pode ser. Humberto. Eu também. Mas é que, na verdade, ó, eu fui aprender mais sobre essa parte de gestão de risco lá em Portugal. Na Europa, eles usam muito. Então, é gestão de risco para tudo. Então, eles fazem umas análises, assim, ó, que eu nunca tinha visto na vida no Brasil. Agora, o Humberto fala, então, mais na indústria, porque também eu nunca trabalhei em indústrias tão grandes assim quanto o Humberto. A minha atribuição, eu acho que a gente tem essa cadeia ali, né? Vem a Isa lá no exército, daí vem o Humberto em indústrias maiores e frigoríficos, abatedouros, e aí depois eu vou para indústrias menores, para varejo, serviço de alimentação, e na indústria maior, Humberto. Vocês falam mais de gestão de risco? O APPCC ele não deixa de ser Uma análise de uma gestão de risco, né? Então, as indústrias, elas já têm esse contato. Quem pertence ao CIF é obrigatório a ter o APPCC pela portaria 46, né? Então, essa parte de gestão de risco que a Isa está falando, ela entra mais nas normas, né, de certificação, entendeu? Então, as indústrias, você sabe qual é a queridinha dos frigoríficos, né? É a BRC. Então, assim, BRC, eu tenho contato com ela. Então, assim, as indústrias começam já, as que querem implantar, elas começam a desenhar essas análises, essas gestões de risco. E não é difícil, dá trabalho de implantar, né? Mas, assim, esse desenho dela é importante, igual você falou. Vocês lembram? A greve de caminhoneiro foi 2017, 2018, eu não lembro, aquela que arrebentou tudo, né? Acho que foi 2018, 18, 18. Então, assim, ninguém esperava aquilo. E você afetou toda uma cadeia de fornecimento, de expedição. A gente sabe de frigoríficos de frango do Paraná, que teve, não só no Paraná, mas principalmente porque é um grande produtor, teve que sacrificar milhares de aves porque faltou ração para chegar. Então, assim, o negócio é tão louco que você pensa, gente, quando que a indústria ia imaginar? Uma pandemia, igual a Isa falou, né? Uma pandemia. Então, assim, as indústrias, sim, essas maiores procuram já a implantar isso. É claro que depende muito da organização. Eu falo isso em todo curso, em tudo onde eu piso, eu falo. Se não tiver alta direção envolvida, engajada, querendo, não vai ter. Né? Não adianta você chegar e falar assim, mas eu aprendi lá com a Paula, eu aprendi lá com o Beto, com a Isa. Não vai ter, gente. Você tem que... Se o seu trabalho na indústria é fazer um tanto de trabalho, primeiro tenta convencer a alta direção, né? Porque senão nem essa gestão vai entrar.
É verdade. Mas engraçado, eu tava pensando aqui que vocês sabiam uma curiosidade agora. Talvez vocês saibam, o Humberto também. Lá na Europa, eles têm APPCC para tudo. Então, assim, não é igual aqui, né? Que a gente tem serviço de inspeção municipal, serviço de inspeção estadual, 500 mil serviços de inspeção tem no Brasil, né? Lá não. Lá é o É uma serviço de coisa inspeção única. deles. E aí você chega em açougue pequenininho, açougue de bairro. Gente, eu fui acompanhar lá com a Degave, né? Que é como se fosse o nosso mapa daqui. Um açougue pequenininho. E a Paula, acostumada com açougue aqui no Brasil, né? Cheguei lá esperando que ia ver coisas parecidas. Eles tinham a PPCC para açougue de 2 funcionários, gente. Com tudo implementado, tudo. Vocês têm ideia disso? Às vezes eu não vejo isso aqui em Legal. indústria. Não vejo, não vejo. No Paraná, em serviço de inspeção estadual, não é obrigatório ainda ter o APPCC, entende? E aí lá você chega um açougue de 2 funcionários já tem a APPCC. Mas enfim, isso foi só uma curiosidade. Eu acho Muito que legal, é. o Brasil ainda, ele tá caminhando. Eu sinto, assim, que ele tá caminhando. Você vê, né? Desde que, sei lá, 5 anos atrás, a evolução que a gente já não teve na fiscalização, nos documentos, até nos próprios RTs, né? Na população, que entendeu um pouquinho mais do nosso trabalho. Com relação à carne fraca, quando surgiu a carne fraca, eu vou contar a verdade pra vocês. Quando surgiu a carne fraca foi quando eu comecei a falar no Instagram. Por quê? Quando eu vi todo mundo falando carne tem papelão, carne tem papelão, carne tem papelão, aquilo me deu. Eu fiquei tão inconformada que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu criei um Instagram pra falar o que, que a gente fazia que carne não tem papelão. E pasmem, gente, eu escutei de uma nutricionista que é fiscal batendo o pé comigo que carne tinha papelão, sim. Aí eu falei, tá, calma, então senta cá, vamos conversar agora. Mas enfim, só um comentário. Então, às vezes, o que nos causa indignação é justamente o nosso propósito, né? Então, se você tá indignado com algo, levanta essa causa, levanta essa bandeira, né? Exatamente. Vamos juntos nessa. E, enfim, gente, eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando dias e dias sobre esse assunto, né? Não, Com eu tenho que me certeza. controlar, senão eu fico falando demais. Mas eu acho que os três, né? Os três, né? Tadinho do Beto. Os três quase não gostam de conversar, e aí a Paula faz o quê? Bota os três juntos, né? Pra falar. É verdade. A Isa, ela tá sempre na correria, né? Daí, às vezes, eu cato ela né? Isa, vem cá, vamos conversar no WhatsApp. Aí, a hora que a gente se empolga, daí a gente começa a conversar, a falar e, nossa, vai longe. A Paula também, você pode ver, ela tem toda uma dicção, um jeito de falar perfeito ali, tá conversando. Se deixar, a gente vai longe aqui. Mas, Temos ó, que fazer mais eventos, mais lives. eu ia falar isso, que isso significa uma coisa só, né? Que a gente ficou muito tempo sem conversar aqui. Eu acho que vocês têm que estar mais vezes aqui comigo, a gente falando sobre assuntos diferentes, porque hoje a gente quis conversar de uma maneira geral. Então, quais são as atribuições no geral? Se a gente for aprofundar, ó, uma vez eu e o Humberto, a gente já fez uma live de 2 horas, eu acho, se eu não me engano, acho que deu, hein? Sobre programa de autocontrole. Eu e a Isa, qual foi o tema da nossa live? Full Defense? Foi fraude, não Não. foi? Não? Não. Foi atuação do médico veterinário no exército? Não. Não lembro. Mas, ó, eu quero fazer uma fraude, ó. Quero fazer uma live com você sobre fraude. Falar de fraude é bom. Fraude, food defense é bem legal, hein? Vamos. E eu quero marcar. falar de PAC. Pode me chamar para falar de PAC. Que eu... Ah, gente, vamos marcar então. A gente vai ter que fazer a sessão 2, sessão 3, sessão 4 dessa live aqui, porque se deixar, a gente E vai longe. os guerreiros que estão aí até agora, porque a gente tinha 200 pessoas, tem umas 140 aqui, 148. Pessoal, vocês gostaram? Assim, deixa aí uma identificação aí, porque é bacana. Teve muita gente que interagiu ao longo aí, teve gente que ficou quietinha, mas eu queria saber de vocês aí. Foi legal a Rafael aqui interação? presente lá, ó. Rafael faz um ótimo trabalho aqui em Campos, aqui no Rio de Janeiro, da vigilância sanitária, tá fazendo um trabalho de qualidade aí com a questão de indústria clandestina, abate clandestino, bem legal. Ó, e a gente já tá há quase 2 horas de novo, né, de live. Então a gente não consegue fazer uma live de 1 hora, que fique claro, né? E eu quero falar uma coisa pra vocês, que vocês saibam que eu sou, sim, uma incentivadora de vocês. Então eu vi falando pro Humberto, vamos lá, quero ver você falar, né? Porque eu acredito muito no trabalho de vocês. A Isa também. Quantas vezes eu falei, Isa, pelo amor de Deus, você tem que fazer
as pessoas te ouvirem mais dessa forma. Enfim, eles sabem do que eu tô falando. Já Ô, queria Paula, que eles só um tivessem. comentário para eu poder aproveitar a sua audiência, né? Eu tenho esse plano, eu coloquei uma meta que esse ano eu vou começar a gravar meus vídeos no YouTube, tá? Boa. É que eu tô querendo simplesmente conciliar essa loucura, vida pessoal e tal, mas eu vou colocar assim. E eu quero gravar, eu quero falar, eu quero me posicionar, porque eu acho que, assim, eu gosto de falar. Tem gente que gosta de me ouvir. Então, eu Então, ótimo. Deu Receita match, né? perfeita. Não mete. A Isa também, sabe bem, né? Mas vai dar certo, eu sei. Vocês já levantam muito essa bandeira. E eu queria falar que eu acredito demais em vocês. Vocês são, sim, exemplo, referência. E eu fico muito feliz em ter vocês, assim, como parceiros de estarem aqui hoje. De saber que eu posso contar com vocês. Saber que eu posso ter profissionais, assim, como referência para contar, para estar aqui na live, para lutar por essa causa, para lutar por essa bandeira. E saibam que podem contar comigo também, se eu puder ajudar em algo Eu nessa sei. causa, e é só vocês Você darem está grito. sempre aí disposta a não ajudar nós, né, os profissionais, mas também quem está iniciando na carreira. E isso aí é o seu forte e realmente você faz essa ponte aí muito bem feita. Então, assim, agradeço mesmo essa relação, né, e o que a gente construiu, que eu acho muito, muito legal. E que a gente possa estar sempre juntas, né, todos nós três juntos, né, levantando a bandeira não só da medicina veterinária, mas dessa questão dos alimentos, do controle de qualidade, né, da segurança de alimentos, que eu acho muito importante. Exatamente. Gente, com certeza. eu queria agradecer por vocês aceitarem meu convite. Eu sei que não é fácil, né? A gente teve que encaixar lá na agenda de todo mundo. Não foi fácil, a gente está pensando nisso já há algum tempo, mas agradecer que vocês aceitaram o meu convite e, obviamente, já deixaram o convite aqui para próximas vezes, né? Sim, com certeza. Tá bom? Convite aceito. Ai, obrigada, gente. Eu tenho certeza que Paulo, foi bem. obrigado, viu? Imagina, tenho certeza que foi Obrigado. bem importante para a vida de muitas pessoas aqui que estão aprendendo com vocês. E um abração, Isa. Um abraço, aí, Abraço, Rio de Humberto. Janeiro. Paula, abraço aí em Curitiba. Gente, e um abraço para vocês que estão ouvindo aí do Brasil inteiro. Tá Um bom? abraço para todos que ficaram até agora. Paulinha, obrigada aí pelo convite. Humberto, obrigado pela amizade de sempre. E estamos todos juntos aí nessa causa. Beijo, gente. Gente, deixa eu dar um Tchau, recadinho para vocês, rapidinho. Até a próxima, hein, Humberto e Isa. Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu dar um recado para vocês aqui, pessoal. Que já passamos super, né, da hora dessa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que essa live realmente foi incrível e, obviamente, deu tema para 500 milhões de outras lives que deixem comigo. Obviamente, a gente vai trazer novos temas aqui, porque vocês sabem muito bem que aqui o conteúdo é hard, é conteúdo raiz, né? Não fica de enrolação, é conteúdo. Minha bateria tá acabando, mas eu preciso falar. Gente, tem alguém aqui que, por um acaso, não está inscrito na Jornada RT? Totalmente online, totalmente gratuita. Amanhã vai ser liberada uma aula sobre responsabilidade técnica em supermercado. Então não fiquem tristes. Hoje eu não falei muito de varejo aqui, porém amanhã a gente vai ter uma aula todinha sobre supermercado, tá? Então quem ainda não se inscreveu, ó, o pessoal falando, fiquem mais. Quem ainda não se inscreveu na jornada, é muito simples. Depois que acabar essa live, você entra no meu perfil aqui do Instagram e vai ter o link já na descrição do meu perfil. Você clica lá, se inscreve e é totalmente online, totalmente gratuito. A gente vai enviar para você já o link da aula de amanhã, tá bom? E depois vocês me contem o que vocês acharam, que essa jornada tá sensacional. Inclusive, tem uma coisa para falar para vocês. A nossa aula 3 vai ser sobre contrato, honorário e proposta de prestação de serviço. Então, você quer começar nessa área, você vai precisar saber fazer uma proposta. Inclusive, eu não sei quem tá sabendo, mas domingo, dia 4